Bom dia a todos. Primeiramente, prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vamos só aguardar um minutinho para esperar o restante do pessoal chegar com calma e se acomodar para a gente poder começar. Só passando algumas orientações em geral primeiro, posso repetir depois também, mas todos os materiais que vão ser usados agora nas palestras, a gente vai compartilhar com vocês depois do webinar. As perguntas podem ser feitas de duas formas. Tem o chat do Zoom mesmo e tem a parte de Q&A, que é própria para perguntas e respostas. Então, vocês podem escrever as perguntas nas duas plataformas aí, que a gente vai anotando tudo certinho para tentar responder tudo depois. A sessão para responder as perguntas vai ser depois dos 4 seminários e a gente pode responder todas as perguntas assim que possível. E todos os convidados e a audiência vai ter os microfones mutados automaticamente, então vocês vão ter acesso livre ao chat e os vídeos vão ser liberados para os palestrantes. Então a gente tem a presença do Daniel, da Câmara Chinesa, muito obrigado, bom dia Daniel. A Kemely, boa noite, ela está direto de Hong Kong, da CWCPA. Maurício, bom dia. Invest São Paulo, bom dia Maurício. Bom dia a todos. E o Felipe também, da Inovásia, bom dia Felipe. Para quem não me conhece também, meu nome é Arthur Guimarães, eu sou o gerente do escritório da Câmara Chinesa em Xangai. Eu moro na China há 4 anos e sou responsável pelas nossas operações em frente de negócio Brasil-China. Eu acho que agora mais gente entrou, então só reforçando as orientações geral. Então, os materiais que a gente vai apresentar aqui agora vai ser compartilhado com vocês depois do webinar. As perguntas podem ser feitas tanto pelo chat aberto do Zoom, como também pelo Q&A, que é para as perguntas e respostas, com o ícone aí embaixo da tela de vocês. E também os microfones estão todos mutados do público, da audiência, e os vídeos vão ser abertos para os palestrantes, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. Então, a gente pode começar agora com a primeira palestra, mas primeiramente só agradecendo aos nossos parceiros e organizadores, então a Câmara Chinesa, a CWCPA, que também é parceira oficial da Shenzhen Bureau Municipality, que é o governo de Shenzhen, que promove essa relação comercial e de investimentos na América Latina e Shenzhen. Agradecer também a Invest São Paulo, a equipe da Invest São Paulo, e também a Inovasia pelo apoio ao webinar. Presidente da Câmara Chinesa de Comércio, membro do Conselho da Câmara de Comércio França-Brasil e vice-presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Internacionais da ACEMINAS, que é a Associação Comercial de Minas Gerais. Para a primeira palestra, a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, vai ser mais um bate-papo com o Daniel, mais dinâmico. A gente selecionou as perguntas mais frequentes que a Câmara e o próprio Daniel, nos outros webinars que ele já participou, que são mais comuns, são mais referentes à situação do Covid, economia, as indústrias afetadas, expectativas para o futuro. Então, a gente vai bater um bate-papo com ele e sinto-se todos convidados a fazer as perguntas também, ao decorrer da fala do Daniel, que a gente vai respondendo tudo. Então, seja muito bem-vindo, Daniel. Bom dia. Bom dia, Arthur. Prazer estar com todos vocês aí. Acho que vai ser um debate muito rico e que a gente possa trazer informações aí relevantes para todos que estão nos acompanhando. Beleza. Então, Daniel, como primeira pergunta, eu acho que todo mundo quer saber e sempre pensa muito em como vai ser o cenário econômico e também diplomático, né, esperado desse pós-Covid, na relação Brasil-China. Como que você vê essa questão? Eu vejo que as relações diplomáticas entre o Brasil e a China vão continuar boas, como sempre estiveram, desde o início, apesar de algumas rusgas que nós tivemos aí recentemente, com algumas declarações de alguns parlamentares ligados ao governo. Essa relação é muito forte, é uma relação duradoura, uma relação estratégica, tanto para a China quanto para o Brasil. A gente tem visto declarações muito contundentes do vice-presidente do Mourão com relação à China, destacando a importância estratégica da China para as relações com o Brasil, apesar do alinhamento forte que o governo brasileiro também tem feito com os Estados Unidos. Agora, recentemente, acho que todos estão acompanhando aí
com a quebra do acordo entre a Boeing e a Embraer, surgiu agora a possibilidade de uma nova joint venture, agora com uma empresa chinesa, fabricante de aviões, e que tem o apoio já do governo brasileiro para que esse casamento possa nascer com a Embraer. Então, a perspectiva e a expectativa das relações Brasil-China são muito positivas. A China tem comprado mais carne do Brasil, tem aumentado a sua compra de grãos também, de alimentos, tem habilitado mais frigoríficos a poderem vender carne para a China, o que sempre foi uma celeuma nessa relação comercial. Então, do meu ponto de vista, essa relação tende a se intensificar, tende a se fortalecer cada vez mais. Entendi, ótimo. E como é que fica essa questão da corrida pela potência hegemônica e econômica do mundo, essa relação da China com os Estados Unidos? Como que o Covid afetou essa corrida da China de se tornar a maior potência econômica? Como que você vê esse ponto? Eu acho que afetou muito, né? A China perdeu muito com o Covid. Primeiro que ela perdeu a vida de milhares de cidadãos, né? E do ponto de vista industrial, a China teve uma retração de 13,5%. Foi, na verdade, a primeira contração desde janeiro de 1990. Todo mundo sabe que a China é tida e conhecida e reconhecida como a indústria do mundo. Então, os chineses deixaram de produzir, na verdade, manufaturados, deixaram de entregar, deixaram de firmar novos contratos. A maioria das indústrias ficaram paradas, gerou um desemprego muito significativo também, uma redução do fluxo comercial, uma redução das receitas da China com relação ao restante do mundo. A China sempre foi um país exportador, então a China perdeu muito. Falando de varejo, né, houve uma redução de mais ou menos 20%. Foi o maior declínio da série histórica desde que se começou a medir a evolução das vendas do varejo na China. Em termos de aquisição de bens de ativo fixo, também máquinas, equipamentos, também teve uma redução de mais de 24%, o que mostra a desaceleração que a economia sofreu. Enfim, então a China perdeu muito do ponto de vista econômico com o Covid. Poderia ter perdido mais, mas graças aí ao envolvimento, a coesão entre o governo e a população, a China conseguiu aí num prazo que eu considero recorde de mais ou menos 90 dias, praticamente abolir aí o Covid, voltar e começar a voltar a uma vida normal. Então, abalou muito a China, claro, para essa corrida para se tornar a potência hegemônica, mas a China agora também já demonstra sinais de recuperação, a gente vai falar um pouquinho na nossa fala. Acho que não só a China perdeu, como outros países também. Os Estados Unidos também, que é o principal competidor, está perdendo muito. O Brasil está perdendo e outras nações do mundo também, ricas, pobres. Eu acho que no fim das contas, todo mundo vai perder. A grande questão é como é que nós vamos sair dessa situação do Covid e como é que vai ser a adaptação e a reação pós-Covid. É isso que vai determinar aí como é que os países vão se colocar do ponto de vista econômico. Entendi. Concordo plenamente. Acho que muita gente pensa que a China está ganhando nessa situação, mas é o oposto, né? E já aproveitando o gancho, como que fica a recuperação econômica da China nesse momento? Como está a situação interna do país? Como que eles estão se portando agora esse pós-Covid para recuperar tudo que eles perderam nesses 90 dias aí de Covid? Primeiro ponto é interessante destacar que existia uma demanda reprimida muito grande na China, em termos de consumo, porque com o Covid houve uma restrição para o consumo. E após a liberação da quarentena, do isolamento, houve um consumo muito significativo na China, um aumento de consumo em razão dessa demanda reprimida. A atividade comercial já se retomou quase que totalmente na China. Claro que com adaptações, o mundo não vai ser o mesmo depois do Covid, adaptações vão se manter ao longo do tempo. Atividade industrial, as indústrias já retomaram as suas atividades também na China. O varejo já voltou também de forma forte, a demanda reprimida que eu mencionei. Então, a China já começa a ter sinais realmente de restabelecimento, com uma possibilidade de voltar ao cenário pós-Covid até o final do ano, tanto na atividade industrial quanto comercial. Claro que a China perde muito com as restrições de voos, porque, como todos sabem, a China, na verdade, promove muitas feiras importantes. Por exemplo, a Feira de Cantão é uma feira que acontece sempre em abril e outubro. Esse ano vai acontecer em junho, por exemplo, e vai ser de forma virtual. Então, isso, de certa forma, sim, dificulta os negócios. A possibilidade de estrangeiros poderem voar para a China, poderem se relacionar com os chineses para fazerem novos negócios. Mas a China está se restabelecendo muito bem, de uma forma muito rápida, e os chineses têm uma capacidade de adaptação muito grande. Então, em termos econômicos, acho que a China vai conseguir se restabelecer ao cenário pós-Covid até o final do ano. Entendi, perfeito. E qual a diferença que você vê
decisões políticas, econômicas, do combate do Covid na China, vamos dizer que no Brasil e nos países ocidentais? O que tem de diferente nessa relação do governo chinês com essa situação e do governo americano, ou brasileiro, ou europeu, que acho que são bem similares um com o outro, né? Eu vou fazer uma comparação com o Brasil, que eu acho que é mais interessante para todos poderem entender, né? Na China, a gente costuma dizer que as decisões são top-down, ou seja, de cima para baixo. Então, o governo central determina quais são as regras que devem ser seguidas pelos municípios, pelas províncias, que são os estados, né, comparando com o Brasil, e pela população. E a população, os municípios e as províncias seguem aquelas determinações de forma uniforme. No Brasil, o que nós temos é o oposto, né? Uma briga para se identificar quem decide e quem determina quais ações devem ser tomadas com relação ao Covid. O governo federal, os estados, os municípios, briga no Supremo Tribunal Federal para se definir as competências, as atribuições de cada um. Enfim, então uma verdadeira confusão. Não existe uma política uniforme no Brasil, coordenada para poder, na verdade, se determinar como sair dessa crise. Na China, houve uma política totalmente definida pelo governo central, que foi seguida de forma muito rigorosa pelas províncias, pelos municípios e principalmente pela população. A população chinesa, a razão dos aspectos culturais, teve uma coesão muito forte, uma união com o governo chinês para realmente acolher e acatar aquelas determinações, não porque foram determinadas só pelo governo, mas por uma questão cultural, para entenderem que era importante, que era fundamental o isolamento social, a quarentena, para que o país pudesse sair o mais rápido do cenário e a saúde de todos fosse preservada. Entendi, perfeito. E no lado, nesse intercâmbio Brasil-China, tem alguma indústria se beneficiando? Alguém que está perdendo muito? Como você vê essa questão de vantagens e desvantagens para algumas indústrias em específico? Logística ou produtos alimentícios em geral? Como você vê esse ponto também, que é bem frequente eles perguntarem para a gente? Primeiro, pensando do lado brasileiro, né, as indústrias sempre reclamaram no Brasil da competitividade com os produtos chineses, da possibilidade da situação de não poderem competir em igualdade de condições com os produtos chineses, por serem muito mais baratos, enfim. O que ocorreu agora é que com a maxi valorização do dólar, que todos acompanharam aí, chegou a 5,6, 5,7, agora vem caindo gradativamente, isso gera naturalmente uma dificuldade para aqueles que fazem importação da China, principalmente de manufaturados, para terem competitividade no mercado brasileiro. Então, isso vai beneficiar a indústria nacional, porque aqueles que fazem importações não vão conseguir ter competitividade nesse dólar fazendo importação de manufaturados chineses. De outro lado, nós temos aí o Brasil como um player que é conhecido como um grande exportador de commodities, principalmente agrícolas. E também nós estamos falando de proteína animal, né, para a China principalmente. Então, com a alta do dólar, acho que essa indústria vai se beneficiar, a pecuária e o setor agrícola brasileiro nas exportações. Então, isso vai gerar um grande benefício ao Brasil nesse sentido, restringindo as importações de manufaturados e, ao mesmo tempo, em razão do câmbio, e, ao mesmo tempo, se beneficiando do câmbio na exportação de produtos agrícolas e também em proteína animal. Acho que é um ponto positivo. Do lado chinês, acho que a China está se beneficiando, se a gente pode chamar de benefício, com relação à indústria de EPIs. Acho que mais de 90% das indústrias de EPIs do mundo estão na China, então, produção de máscaras, produção de luvas, de óculos. Lembrando que no início do Covid, o Brasil exportou para a China máscaras, luvas e óculos. A própria Câmara Chinesa participou de alguns processos nesse sentido e agora o fluxo se inverteu. E insumos também farmacêuticos, enfim, medicamentos, a indústria de fármacos em geral, acho que está se beneficiando muito com esse cenário, não só no Brasil, como na China principalmente. Eu entendo que o fluxo comercial vai aumentar muito em termos de exportação de grãos, enfim, de produtos agrícolas para a China. Então, acho que esse é o cenário que nós temos hoje. Entendi. Já aproveitando o gancho também, essa questão das EPIs na China, das indústrias. Acho que tem muita falta de informação sobre as fábricas lá, como que está o cenário na China que eles estão fornecendo. Qual que é a recomendação hoje de quem quer importar EPIs da China? A gente viu o caso aí da Espanha, da BioEasy, com produtos que não foram usados corretamente, produtos que estavam errados. Como que você vê essas notícias, essas afirmações sobre China, esse fornecimento de qualidade ou não? Como você vê esse ponto?
De fato, nós não podemos negar, ocorreram alguns problemas de qualidade com relação aos EPIs exportados pela China para alguns países do mundo. O governo chinês rapidamente, depois das reclamações, identificar esse problema, começou a criar regras rigorosas para, na verdade, manter um controle de qualidade com relação à produção desses produtos, para que não se exportassem produtos com vício. Então, foram criadas regras rigorosas de fiscalização das fábricas, de fiscalização dos produtos que estavam sendo exportados para outros países do mundo, os EPIs, para preservar a imagem da indústria chinesa, a qualidade dos produtos chineses. E hoje, eu entendo que essa situação já está regularizada em razão do controle que foi imposto pelo governo chinês em termos de qualidade. Então, hoje, a gente pode já dizer que os produtos que estão sendo exportados têm um padrão de qualidade que pode se comparar com outros países do mundo. Então, eu acho que a situação já está normalizada. Acho que o conselho que a gente dá para qualquer empresário, né, que queira fazer negócio com a China, quer dizer, hoje o cenário mudou um pouco porque os chineses estão exigindo para a compra desses produtos, desses insumos, um pagamento antecipado. Antes era 40%, 50%, hoje chegou a 100%. Então, é realmente se precaver, né, criar uma relação jurídica que proteja a aquisição desses insumos, desses produtos nesse momento, em razão da grande procura do mundo inteiro por esses produtos na China, junto a esses fabricantes. Então, existe uma disputa para quem eles vão vender, já que não existe produção suficiente para atender o mundo inteiro. Então, a cautela é realmente firmar aí uma relação jurídica sólida que possa garantir que o produto seja entregue, ficar muito atento com as questões logísticas também, que foram muito afetadas com o Covid, principalmente o transporte marítimo, né? Hoje o transporte aéreo está muito fortalecido, vamos dizer assim, mas a questão logística tem que ser muito bem pensada, muito bem elaborada, trabalhar com players que realmente conhecem a logística Brasil-China, para que depois também não haja problemas da entrega, né? Então, esses são os pontos principais. Beleza, perfeito. Também, para fechar pela questão do tempo, qual a importância, já pegando o gancho nessa parte de segurança também, das embaixadas, consulados, câmaras de comércio, consultorias Brasil-China, qual a importância da atuação desses players agora nessa situação do Covid? Como você vê essa atuação nossa até, né? Eu acho que o papel das câmaras de comércio, quero destacar esse papel da Câmara Chinesa, é basicamente tentar facilitar essa relação entre os empresários brasileiros e chineses, apresentando os melhores caminhos, enfim, mostrando os atalhos para viabilizar os negócios, apresentando players na China, fazendo as pesquisas de idoneidade para identificar se aquelas empresas são sérias ou não, assessorando no aspecto logístico, no aspecto tributário, enfim, no aspecto contratual. Quer dizer, dando esse suporte e até superando as barreiras linguísticas, né, que também são um problema sério, né, a questão da barreira linguística para se fazer negócio com a China. Então, o papel da Câmara é ser realmente um facilitador para fomentar e concretizar os negócios entre empresários brasileiros e chineses e reduzir os riscos dessa relação contratual e comercial. Entendi, perfeito. Então, Daniel, muito obrigado. Caso alguém tenha alguma outra pergunta para o Daniel, pode perguntar no chat e no ícone de Q&A, que a gente vai responder as perguntas no final, depois das 4 sessões. Valeu, Daniel. E como segundo palestrante, a gente queria convidar o Maurício Santos, da Invest São Paulo. Maurício atuou por 8 anos na área de desenvolvimento de negócios, setor de TI. Ele está já há 6 anos atuando no setor público da Invest São Paulo, auxiliando empresas nacionais e estrangeiras a estabelecerem e ampliarem sua presença no estado de São Paulo. Também ano passado, em 2019, Maurício esteve em Xangai e Qingdao para fazer um curso específico de China. Ele pode contar um pouquinho mais sobre isso para a gente também. Seja bem-vindo, Maurício. Bom dia. Obrigado, Arthur. Bom dia. Bom dia a todos também que nos assistem. Agradeço pelo convite, pela gentileza e por termos esse tempo juntos aqui para conversar um pouquinho. Bom, você comentou aí do curso lá na China, né? De fato, foi bastante interessante poder ver lá em primeira mão, né? Ao vivo, como é a China, conhecer, aprender um pouco dos chineses, como é a cultura deles, a maneira de fazer negócios, as expectativas quando entram num negócio, numa parceria, conhecer um pouco daquilo que eles se orgulham, pelo que eles trabalham, os objetivos. Foi muito interessante e foi bastante proveitoso, inclusive para o tipo de trabalho que nós fazemos na Invest São Paulo. Então, eu vou contar um pouquinho da Invest São Paulo, do tipo de trabalho que nós fazemos lá. Tá? Se alguém tiver perguntas, também aí fica à vontade.
estou à disposição. A Invest São Paulo é uma agência de atração de investimentos. Nós existimos, vamos completar 11 anos esse ano, então ela foi criada no governo José Serra. O objetivo da agência é a atração de novos investimentos para o estado de São Paulo. Então, o que eu vou falar mais é com foco em São Paulo, nem tanto no Brasil, é um pouco mais restrito a São Paulo. E nós trabalhamos com empresas do mundo inteiro para apresentar quais são as possibilidades de negócios aqui em São Paulo, quais são as oportunidades que existem, como as empresas podem vir para cá, se estabelecer aqui e realmente ganhar presença em São Paulo e no Brasil e começar a fazer negócios aqui. Às vezes a empresa já está, de fato, no Brasil, então nós auxiliamos numa expansão ou em temas de competitividade, ajudar a melhorar o ambiente de negócios aqui no estado de São Paulo, para que as empresas tenham mais sucesso e possam, então, se estabelecer com mais competitividade no Brasil como um todo. Nós já temos trabalhado com muitas empresas chinesas. Claro que nos últimos meses esse tipo de trabalho acaba tendo alguma diminuição por conta da tríplice crise que nós vivemos, né? Uma crise sanitária, crise econômica, crise política. Uma coisa, acho que quase que inédita na história recente, pelo menos, do país. Então, claro que isso impacta de alguma maneira, mas nós continuamos trabalhando, muitas empresas com quem nós já vínhamos falando, elas permanecem, né, em contato conosco, e ao longo dos últimos anos a gente tem trabalhado com muitas empresas do mundo todo, particularmente da China. Tanto de início, né, muitas empresas da China, acho que a primeira onda era só de exportar para o Brasil. Então, tinha o interesse de enxergar o Brasil como um mercado consumidor e muitas vezes apenas estabelecer uma presença comercial aqui no país e no estado de São Paulo em particular. Depois veio uma segunda onda em que as empresas vinham comprar ativos já maduros aqui no país. Então, a gente viu uma série de empresas chinesas vindo comprar ativos já estabelecidos, né? O brownfield aqui no Brasil e São Paulo. Então, muitas coisas na área de infraestrutura, de energia, na indústria de base, as empresas chinesas vieram e, de fato, compraram muitos ativos. E a gente tem visto agora uma terceira onda, né, em que essas empresas vêm para estabelecer sua presença pela primeira vez aqui, que a gente chama de greenfield. Então, empresas que estão vindo, de fato, que não estavam aqui, que não compraram nenhuma empresa já estabelecida, mas que estão vindo pela primeira vez. Então, a gente vê, por exemplo, a Chery, fabricante de veículos, né, agora em parceria com a Caoa, lá em Jacareí, a BYD em Campinas, fabricando veículos elétricos, painéis fotovoltaicos, a Canadian Solar também na região de Sorocaba, e muitas outras que acabaram vindo agora nessa terceira onda, e nós auxiliamos todas essas empresas. E aí eu vou contar um pouquinho então de como que é esse trabalho que a gente faz, né? Uma vez que nós iniciamos esse contato com a empresa e ela demonstra interesse em se estabelecer aqui, então nós ajudamos as empresas em todas as etapas do investimento. Então começamos com o site location, com a escolha da melhor localização para que a empresa se estabeleça. É um trabalho de inteligência locacional. Então, a empresa vai passar para a gente todos os requisitos técnicos do seu projeto e nós vamos trabalhar em conjunto com ela para identificar quais dos 645 municípios do estado de São Paulo que têm condições técnicas de receber aquele empreendimento. E aí a gente olha tudo, tá? Mão de obra, disponibilidade de terra no preço que a empresa precisa, logística, fornecedores, todo o supply chain. Nós verificamos temas ambientais e tudo mais de regulamentação, tudo mais que seja relevante para a empresa. Tá? E, de fato, pode ser qualquer coisa. Tem um caso interessante, que não é uma empresa chinesa, mas é uma empresa japonesa, que um dos critérios técnicos para o estabelecimento do seu projeto é que tivesse um campo de golfe próximo à fábrica que eles iam estabelecer aqui no Brasil, porque os japoneses gostam de jogar golfe nos fins de semana. Então, para eles era importante que tivesse um campo de golfe do lado da fábrica. Não exatamente do lado, mas próximo o suficiente. E aí, então, nós fizemos esse levantamento de todos os campos de golfe que existem no estado de São Paulo inteiro. Isso a gente consegue fazer com muita velocidade, a gente tem uma equipe de inteligência lá,
e nós trabalhamos em parceria com todos os 645 municípios, no sentido de ter, de fato, toda essa rede de informações para municiar as empresas que estão interessadas em se estabelecerem aqui. E a gente encontra opções que, às vezes, a empresa nem imaginava. Tá? Claro que as empresas que vêm de fora logo pensam nos municípios mais conhecidos, né? Na capital, em Guarulhos, em São José dos Campos, Campinas, Sorocaba. Mas o Estado tem outras opções que, às vezes, tem terra mais barata e tem mão de obra e logística que podem atender o projeto, e a gente apresenta isso para a empresa. Passada essa etapa, a gente auxilia também em todos os temas relativos ao licenciamento ambiental, que normalmente é uma angústia para muitas empresas. Mesmo para as brasileiras, então imagina para as estrangeiras que têm que andar pelo meandro aí de todas as regulamentações burocráticas do licenciamento ambiental brasileiro, que é bem exigente, é bem rigoroso. Né? Então, a gente auxilia para que a empresa cumpra todos os requisitos legais, nem mais e nem menos, com velocidade, para que ela obtenha o seu licenciamento ambiental num prazo muito bom. A gente tipicamente consegue agilizar muito, tá, esses processos. Para você ter uma ideia, a gente atuou junto com uma montadora japonesa vindo aqui para o estado de São Paulo. A fábrica deles, a gente conseguiu licenciamento em 90 dias, tá? Entre a compra do terreno e o início da construção, levou 90 dias. Então, foi muito rápido. Isso a gente auxilia as empresas com todos esses aspectos, tá? E também com temas de infraestrutura. Então, a empresa precisa, talvez, de um acesso rodoviário, precisa trazer água, esgoto, rede elétrica, telecomunicações, precisa de uma mão de obra específica. Tudo isso a gente auxilia para que toda a infraestrutura esteja pronta, presente, quando a empresa for iniciar a sua produção. A gente já tem feito isso para centenas e centenas de empresas, com muitos cases de sucesso. Tá? E, além disso, a gente auxilia também tudo que diz respeito a temas tributários. E aí você imagina, né, se o tema de ambiental já é complexo, imagina então o tributário, que nem advogado tributarista às vezes consegue explicar para a gente, né, como que se paga imposto no Brasil. Imagina explicar isso então para um estrangeiro de qualquer país, né, e da China também. E é complicado. E também não só entender, né? O primeiro passo é compreender. E aí depois, então, verificar se existe algum benefício que a empresa possa utilizar, como ela faz para poder aplicar e receber aquele benefício, e se não existe, como ela faz para pedir um novo benefício. Então, a gente auxilia na elaboração dos pleitos tributários, na apresentação junto à Secretaria da Fazenda, e de forma a buscar uma fórmula que crie condições econômicas para que a empresa se estabeleça aqui no Brasil e, particularmente, no estado de São Paulo. É um trabalho realmente que a gente faz, a gente fala no strings attached, né? Então, assim, não existe nenhum tipo de obrigação por parte da empresa. Ela não paga nada, não custa nada, ela pode desistir a qualquer momento, ela pode mudar de ideia a qualquer momento. Mas ela pode vir se estabelecer aqui com o nosso apoio e isso não vai ter custo nenhum, não vai gerar nenhum tipo de obrigação para a empresa. Então, realmente é um serviço técnico qualificado que o governo do estado de São Paulo oferece para as empresas que querem se estabelecer aqui ou que já estão aqui, querem ampliar ou que estão com algum problema de competitividade e precisam de apoio para melhorar isso. E, de fato, né, você comentou aí logo na sua fala de introdução me apresentando, eu vim da iniciativa privada, trabalhei 8 anos na indústria de TI, que é uma indústria extremamente dinâmica, as coisas mudam diariamente, né? Eu trabalhava na área de desenvolvimento de negócios, né, com o mercado financeiro, indústria de seguros, vendendo soluções de tecnologia para essas indústrias. E quando eu fui para a iniciativa, saí da iniciativa privada e fui para o setor público, às vezes a gente tem uma certa expectativa do que é o setor público, né, na nossa cabeça, de imaginar como é um funcionário público típico, né? Isso acho que a maioria das pessoas tem um estereótipo na cabeça. Quando eu fui para a Universidade de São Paulo, de fato, eu me deparei com uma realidade muito diferente. Eu encontrei lá uma equipe técnica extremamente qualificada, pessoas que falam vários idiomas, pessoas com mestrado, com doutorado, muitas delas, muitas recém-chegados da iniciativa privada, pessoas, às vezes, com larga experiência em outras áreas. Então, foi uma grata surpresa ver que o setor público dispunha de um órgão
com uma qualificação técnica excepcional, pronta para atender a iniciativa privada com pessoas que falam o idioma da iniciativa privada, seja literalmente, né, falando chinês, falando inglês, falando espanhol, mas também entendendo o que a iniciativa privada fala. Uma coisa é você ligar, às vezes, para um órgão público e você é um empresário e você tenta falar alguma coisa e a pessoa não tem noção do que você está falando e sequer entende o seu senso de urgência. Outra coisa é você ligar para um órgão, você marcar uma reunião com pessoas que entendem o seu senso de urgência, que entendem a necessidade da empresa de ter as condições de competitividade, as condições econômicas, para poder se estabelecer naquele local. Então, de fato, foi uma grata surpresa e eu coloco aqui a agência à disposição de todos e o governo do estado de São Paulo à disposição para atender as empresas que têm interesse em continuar fazendo negócios. A gente sabe que o momento agora é difícil, é de crise, mas não vai durar para sempre, né? Ele vai passar e, às vezes, as melhores oportunidades surgem exatamente nesses momentos de crise, em que, em muitas ocasiões, os preços de ativos estão depreciados e as condições para se fazer negócio, às vezes, acabam surgindo e são muito boas. Então, estou à disposição. Se alguém tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, estou pronto para responder. Beleza, perfeito. Obrigado, Maurício. A gente tem um tempinho ainda. Surgiu uma pergunta aqui para você da operação da Invest São Paulo em Xangai. Então, eu até participei ano passado, acho que foi em junho ou julho, né, que vocês inauguraram a operação de vocês lá. Como que está atualmente? É devido ao Covid? Expectativas futuras? Fala um pouquinho para a gente sobre a Invest São Paulo em Xangai. Claro, essa foi uma iniciativa, né, do governador João Dória. Ele tem uma iniciativa de expandir a atuação, né, que a gente possa estar mais no exterior trabalhando para auxiliar empresas de São Paulo que queiram se internacionalizar e empresas do exterior que queiram vir para cá. A gente começou um trabalho muito intenso com exportações, capacitando empresas do estado inteiro para levar São Paulo para o mundo. A gente quer levar o Brasil para o mundo, né? E exportar mais e que o Brasil possa fazer mais parte da cadeia de suprimentos mundial. Nós ainda somos um país muito fechado, infelizmente. Nós inauguramos esse escritório lá em Xangai no ano passado, com a presença do governador e de uma comitiva com mais de 100 empresários. Foi um grande sucesso. O escritório lá, nós estávamos com uma equipe um pouco maior. Teve uma parte da equipe que precisou voltar para o Brasil, mas nós temos gente lá em Xangai, da Invest São Paulo, do governo de São Paulo, ficando lá no escritório, tá? Nós havíamos contratado uma pessoa para ser o head do escritório, que ele já morava na China já há muitos anos, então ele permanece lá, continua atendendo normalmente, então a gente não teve nenhuma interrupção nesse trabalho, seja lá no escritório de Xangai e também no nosso outro escritório agora em Dubai, para atender toda a região do Oriente Médio, Norte da África, tá? Nesse intuito de expansão. Então, continua normal. A equipe está à distância, estamos trabalhando de casa, mas continua a atuação normal, sem nenhuma interrupção. Um pouquinho mais devagar, às vezes, por conta das circunstâncias, mas acho que todo mundo entende. Sim, beleza. Perfeito. Muito obrigado, Maurício. Caso alguém tenha outra pergunta para o Maurício, pode perguntar no chat também, que a gente passa as perguntas no final do webinar, na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Obrigado. E agora a gente queria convidar a nossa terceira palestrante do webinar, a Kemily Vera. Ela é membro do Brasil Desk da CWCPA e responsável pelas estratégias de marketing e suporte dos clientes de língua portuguesa nos processos de expansão, tanto para Hong Kong como para a China continental também. Seja bem-vinda, Kemily. Boa noite para você, né? Boa noite, bom dia, né? Para todo mundo. Espero que todos estejam bem, a salvo em casa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o vírus impactou os negócios na China e as oportunidades de negócios pós-pandemia. Vou dividir aqui minha apresentação com vocês. Prontinho. Bom, com as medidas implementadas para mitigar a disseminação do vírus, como o distanciamento social, as quarentenas, fechamento das escolas, acabou gerando profundas implicações econômicas
e afetando diversos setores na China, como varejo, restaurante, áreas de lazer e entretenimento, os imóveis e as indústrias, como, por exemplo, as indústrias mais afetadas, que é nessa paralisação, foram as de materiais pesados, como as de motores e máquinas, ferrovias, construção naval, aeroespacial e a indústria têxtil. A China, né, experimentou uma queda do PIB 5 vezes maior em comparação ao SARS de 2003. Nós também podemos notar que os dispositivos eletrônicos na China foram muito afetados, principalmente os eletrodomésticos grandes e produtos como máquinas fotográficas e aparelhos de telecomunicação. Se espera que esse setor comece a se recuperar no segundo semestre de 2020. Como acontece em qualquer momento de incerteza econômica, as pessoas têm receio de investir em produtos de alto valor agregado, como casas, carros e até mesmo produtos como celulares, optando por utilizar os seus recursos em bens essenciais ou em produtos de baixo custo. É claro que existem áreas que tiveram crescimento. Como as pessoas estavam mais em casa sem poder sair, o consumo presencial automaticamente migrou para o online. Uma pesquisa mostrou que 70% dos entrevistados compraram online pelo menos 2 vezes por semana durante o período de isolamento. E as pessoas também ficaram mais preocupadas com a saúde e fez com que elas buscassem um estilo de vida mais saudável, optando por alimentos frescos e por preparar os seus alimentos em casa. E justamente nesse intuito de buscar uma vida mais saudável, elas passaram a investir mais em equipamentos para realizar os exercícios em casa e produtos de saúde importados de alta qualidade. Nós notamos que os outros produtos tiveram uma alta demanda, que foram os desinfetantes de superfícies, as máquinas de lavar louça, robôs aspiradores de pó e as lâmpadas UV de desinfecção. Na área de lazer, os aplicativos de vídeo como o TikTok, aplicativos de filme como Iki, que é um aplicativo de vídeos como a Netflix, só que ele é da Baidu, e os jogos online como Honor of Kings foram os mais baixados aqui na China. Com o fechamento das escolas, os estudantes, mais de 270 milhões de estudantes migraram para o estudo online. O DingTalk também foi muito usado pelas pessoas que estavam trabalhando de casa, e o Tencent Meeting foram os que foram mais usados para a educação online desses estudantes que ficaram, de repente, sem poder ir às aulas. Uma nota não tão relacionada, por exemplo, aqui é usado muito o WeChat, tanto no home office, cresceu muito nesse período, o WeChat Meeting e o DingTalk, que são usados para o home office, e nessa nota não relacionada, é que para quem quer fazer negócios com a China ou para quem quer visitar a China, é muito importante, é fundamental baixar o chat. Por último, mas não menos importante nessa área, as plataformas médicas online, como Ali Health e o Tencent Healthcare, forneceram serviços de diagnóstico online gratuitos para os cidadãos. E esses serviços foram importantes para ajudar a separar os pacientes que tinham suspeita do coronavírus dos pacientes que tinham resfriados comuns, o que aliviou os hospitais e reduziu o risco de infecção causada pelo contato humano. Falar um pouco também sobre as estratégias adotadas pelas empresas nesse período de isolamento. Para as empresas que não tinham uma presença online, elas passaram a oferecer essa opção. E um exemplo de como elas fizeram isso foi através de vendas em grupos sociais e mini programas do WeChat.
As lojas também criaram um QR Code para os seus vendedores no chat, incentivando esses funcionários a fazerem o seu trabalho à distância, sem prejudicar suas comissões. E os restaurantes passaram a oferecer opções de delivery com menos contato. Um outro setor que ajudou muito nessa parte das empresas foi as lives, ajudou muito na questão do marketing e se tornou uma grande ferramenta de venda. Por exemplo, o Taobao, que é um site online muito famoso aqui, teve um aumento de 110% nos pedidos dos clientes para que eles fizessem essas lives. O governo também tomou algumas iniciativas para poder ajudar a economia. De uma forma geral, eles implementaram uma série de medidas para auxiliar os negócios e retomarem a produção. Medidas para facilitar o comércio internacional através da provisão de redução e isenção de impostos e taxas, e incentivos para a doação de equipamentos médicos que beneficiaram os negócios na China, incluindo as empresas estrangeiras. Algumas medidas foram criadas especialmente para ajudar as pequenas e médias empresas que contribuem com 60% do PIB na China. Medidas como a redução à isenção periódica das contribuições do seguro social, incluindo pensões, seguro-desemprego e acidente de trabalho. O imposto de valor agregado de um contribuinte de pequena escala é cobrado a uma taxa reduzida de 1%. Os empréstimos também foram facilitados através da redução da taxa de juros e de melhores formas de pagamento. E vale lembrar que existem pré-requisitos para aplicar para algum desses benefícios oferecidos e que os incentivos mudam de acordo com as províncias ou grandes cidades. Dentre as indústrias que mais crescem e que vão continuar a se desenvolver após a pandemia estão indústrias como a fabricação de automóveis com combustível alternativo, geração de energia solar, fabricação de cabos e fibras óticas. Como já deu para ter uma ideia para essa lista, a China está buscando uma economia voltada à sustentabilidade e tecnologia. As políticas de incentivo econômico da China estão concentradas nessas áreas. Agora, a China está intensificando as reformas para aprimorar a administração do mercado e melhorando as regulamentações e atualizando os serviços públicos para otimizar o ambiente de negócios. O país também está intensificando os esforços para reforçar a estabilidade do investimento estrangeiro, promovendo a retomada do trabalho das empresas, projetos de capital estrangeiro e mudanças regulamentares para essas empresas, que são chamadas FIIs, para que elas recebam o mesmo tratamento que uma empresa local na China. Estão sendo implementadas medidas para facilitar esse investimento estrangeiro, como, por exemplo, a revisão da lista negativa, que está em andamento como um plano para abrir mais, expandir mais o país para esses investimentos estrangeiros, e visa encurtar a lista e expandir o catálogo das indústrias onde o investimento estrangeiro é incentivado, ampliando o acesso ao mercado do setor terciário, como assistência médica, serviços aos idosos, finanças, transporte, logística, turismo, educação e serviços de telecomunicação de valor agregado. Provavelmente, essas novas edições na lista serão divulgadas em maio. Mas vamos ver. Bom, as empresas estrangeiras, elas estão se concentrando em oportunidades nas indústrias de biomedicina, saúde pública, inteligência artificial e rede 5G, internet industrial. Essas oportunidades foram intensificadas com a pandemia, em meio à pandemia. Essas medidas tomadas pelo governo para facilitar os investimentos estrangeiros estão fazendo com que as empresas recuperem a confiança na China
E o país vai continuar melhorando o ambiente de negócios e a estabilidade para as empresas poderem investir mais no país. Bom, antes de finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a CW e os nossos serviços oferecidos. A CW é uma empresa de consultoria e contabilidade com escritórios localizados em Hong Kong, na China continental, na Espanha, na Inglaterra e na Colômbia. Nós auxiliamos as empresas que queiram se estabelecer em Hong Kong ou na China continental, oferecendo uma ampla gama de serviço como contabilidade, auditoria, consultoria, secretariado corporativo, assessoria fiscal e terceirização dos processos de RH. Bom, muito obrigada por participarem do nosso webinar, por escutarem a nossa apresentação. E caso vocês tenham qualquer dúvida referente à minha apresentação, só nos avisar ou queiram saber mais sobre os serviços das nossas empresas, só mandar um e-mail para esses e-mails que aparecem aqui na tela. Beleza, muito obrigado, Kemily. Bem interessante essa abordagem, esse conteúdo dos incentivos do governo chinês. Acho que é bem importante isso. Muito obrigado. A gente queria convidar agora o nosso quarto palestrante, o Felipe Smoginski. Ele é fundador da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Ele foi o head de marketing do gigante chinês de buscas, o Baidu, para a América Latina por 5 anos. O Felipe também é criador da Associação Brasileira de O2O, fundador da Inovásia, consultoria que é especializada em organizar missões para a Ásia. O Felipe também é colunista do UOL, portal que ele publica artigos sobre inovação na China, no blog que chama Copy from China. Então, seja muito bem-vindo, Felipe. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos. Como vão vocês? Eu vou fazer mais ou menos como a Kemily fez, compartilhar também uma apresentação que ajuda um pouco a gente entender a importância que o avanço tecnológico, que o fato de a China desfrutar de uma economia digital teve para a superação da Covid e para a volta ao dia a dia, que a gente às vezes chama de quando é que será que eu vou voltar para a minha vida normal, né? A vida normal não é, a gente parece que temos convencionado chamar de um novo normal, né? Mas eu acho que com organização e tecnologia, esse normal ele tende a acontecer mais rápido e também de forma mais eficiente, né? É uma longa trajetória que eu vou tentar resumir aqui em 13, 14 minutos para a nossa reflexão. Eu organizei aqui a minha apresentação, as ideias que eu quero compartilhar, em 2 colunas aqui. Uma, a gente mostrar que tecnologias são essas, assim, de que forma o uso de tecnologia pode ajudar você a superar uma situação dramática, como a que eles viveram e que nós estamos vivendo aqui hoje, né? Não à toa está cada um na sua casa aí com uma câmera ligada, todo mundo com preocupação de sair de casa, né? E depois o impacto, o benefício que isso gera no novo normal, né? Na vida para o dia a dia. É importante a gente lembrar, a Kemily falou, por exemplo, da ideia da sustentabilidade, tecnologia, outros participantes citaram o grau de desenvolvimento e sofisticação da China. A China é um país, quem tem mais proximidade com a China sabe disso, que há décadas, há pelo menos 2 décadas, investe 2% do seu produto interno bruto em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, talvez pela primeira vez aí no pós-guerra, pós-segunda guerra, você tem um país que não é os Estados Unidos, que está liderando o desenvolvimento de várias áreas de novas tecnologias, como, por exemplo, novas tecnologias de conectividade, 5G. A Huawei tem um papel muito destacado. A China tem um plano de até 2030 se tornar líder mundial em inteligência artificial, que até 2025. 2025 é amanhã à tarde, né, muito próximo. Concentrar 70% das suas de alto valor agregado, né? Esses investimentos, naturalmente, eles têm impactos em múltiplos momentos da vida cotidiana da sociedade, mas também
uma situação dramática como essa da epidemia. Essa imagem que vocês veem nesse exato momento, ela tem aqui alguns dados de infecções e de mortes pelo Covid. Eu sei que esses dados eles são sujeitos a questionamento. Será que testou mais, testou menos, que o número é mais ou menos confiável? E também que esses dados mudam a toda hora. Eu coletei esses dados no dia 27, eu botei até o horário, às 19 horas, porque eu sei que de minuto em minuto ele muda, né? De um dia para o outro, o Brasil já tem mais óbitos que a China, infelizmente, né? Mas o fato objetivo que nós podemos analisar, olhando esse quadro, é que podemos concordar, imagino que seja um ponto passivo, que a China teve um desafio que foi maior do que a dos demais países em termos de contenção do Covid. Maior por quê? Pela densidade populacional, é um país de 1,4 bilhão de habitantes, muito grande, muita gente. 2, um país que realizou o processo de urbanização mais acelerado que temos conhecimento na história da humanidade. E essa epidemia surge às vésperas do Ano Novo Lunar. Então você tem um processo, teria ali um processo de imigração interna muito forte, né? As pessoas retornando para o seu Laojia, sua terra natal, lá hometown. E aí esse deslocamento humano com um grande potencial de espalhar a infecção, mas, sobretudo, porque foi rigorosamente inédito. Assim, o que aconteceu ali em Wuhan e nos arredores de Hubei foi o início. Você não sabia exatamente que vírus que era, como tratar, qual é a taxa de mortalidade, se ele é mais ou menos transmissível, né? Em tese, os europeus tiveram ali pelo menos um mês, 40 dias para observar o que acontecia na Ásia e se preparar. Nós aqui da América, os Estados Unidos, o Brasil, nossos vizinhos aqui sul-americanos, tivemos em tese 2 meses, né? Não obstante, a China, veja só, a China teve menos óbitos que o Brasil, 2 meses para se preparar. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de mortes, que já tem mais de 56 mil pessoas, 1 milhão de infectados, perdão, 56 mil mortes, isso mostra que devemos reconhecer que a China teve uma reação que foi mais eficiente. É sempre muito delicado você falar sobre eficiência, se o número foi melhor ou pior, quando você está falando de uma enfermidade de mortes, né? Há uma frase atribuída ao Joseph Stalin, o ex-líder da União Soviética, em que ele dizia que uma morte é uma tragédia, milhares de mortes é uma estatística, né? Porque, é claro, se for uma única pessoa, mas essa pessoa é o nosso tio, nosso avô, nosso irmão, evidentemente isso é a pior situação do mundo, né? Mas, muito bem, acho que há múltiplos fatores que vão ajudar a responder por que a China reagiu melhor e conseguiu conter melhor essa situação. Alguns deles têm a ver com fatores culturais, o fato de culturas asiáticas privilegiarem mais um valor coletivo, né? Menos individualista e mais coletivista. Acho que existe o fato de a China já ter uma experiência prévia com epidemias, né? O país sofreu muito com SARS em 2003. Por exemplo, para nós brasileiros é uma novidade, né? Ninguém tem memória que nossos pais, nossos avós, de ficar trancado em casa tanto tempo, né? Na China, um garoto de 20 anos que está na faculdade vai se lembrar do que aconteceu em 2003, na época da SARS. Acho que isso é um fator. Há muitos aspectos a serem analisados, né? O aspecto que eu quero aqui jogar luzes e chamar para a nossa reflexão é a importância de você fazer um uso de tecnologia. Se você ter uma sociedade que é digitalizada, que é avançada, né? Essa primeira imagem aqui no alto esquerdo, do movimento no mouse, é uma fábrica da BYD, a fabricante de carros elétricos, que foi adaptada para a produção de máscaras. Isso não é exatamente alta tecnologia. A máscara, os EPIs, é um produto de baixa industrialização, uma coisa simples de fazer. No entanto, devemos reconhecer que o fato de a China ser a fábrica do mundo e ela ter ali todo esse parque fabril constituiu efetivamente uma vantagem, porque ela tem como fabricar os produtos de que ela necessita para atravessar esse momento. Em que pese o fato de, no primeiro momento, ela ter feito importações, inclusive do Brasil.
e de repente era uma enorme demanda muito concentrada. Mas depois você se organiza e ela tem o parque fabril. Outros países que não têm uma política industrial, um parque fabril adequado, vão ter mais dificuldades, né? Essa segunda imagem à direita é uma imagem que correu o mundo. Felipe, só te interrompendo, desculpa, é que a tela não está compartilhada. Tenta rever, por favor. O pessoal falou aqui, Eu mas... estou falando esse tempo todo e vocês não viram a minha tela? Puxa, que pena. Então, peraí, vamos lá. Não, tranquilo. Share screen. Peraí. É muito importante, eu estou fazendo uma argumentação aqui em cima da tela, né? Quer ver? Ó? Agora aparece. Aí. Agora foi. Perfeito. Eu não vou repetir todo o discurso, mas só dar um contexto, né? Então vamos lá. Aqui a ideia de que eles já saíram da crise, o que eu argumentei das tecnologias anti-Covid e o novo normal. Esse aqui são os dados que eu mostrei com os números. Vocês estão vendo aqui nos Estados Unidos com 1 milhão de mortes. A China teve um resultado um pouco... Comparativamente, ela é melhor, né? E aqui sim, vou entrando especificamente na ideia do uso de tecnologias contra a pandemia. Neste momento, vocês estão vendo os fotinhos, né? Correto? Vocês me ouvem, sim ou não? Sim. Estamos vendo. Legal. Então, vamos lá. Aqui. A primeira foto aqui no alto à esquerda, vocês veem a imagem da fábrica, que foi o que eu comentei da BioID. Essa segunda, que foi o momento que você me alertou aqui, a segunda é a foto no alto à direita. Peraí. Agora eu toquei. Você vê que tem uns... Ele mudou aqui, mas eu conserto já. Vamos lá. Tem 2 médicos aqui olhando o monitor, né? Essa é uma tecnologia desenvolvida pelo grupo Alibaba. Você sabe que quando uma pessoa ela é infectada, ela desenvolve... Existem características no pulmão ali que os médicos chamam de vidro fosco, né? Então, uma análise de imagem é capaz de detectar quando você não tem exames de PCR, reagentes o suficiente. Você teve ali o uso de essa tecnologia de inteligência artificial, de interpretação de imagens, desenvolvida pelo grupo Alibaba, que permite acelerar os diagnósticos. Um médico, ser humano, ele pode olhar ali uma imagem e fazer essa interpretação. Um médico ele vai demorar mais ou menos uns 10 a 12 minutos. Isso foi medido. Uma máquina faz isso em 10 segundos. A máquina não tomava decisões sozinha, mas ela aumentava a produtividade dos médicos. No momento de pandemia, que você tem as equipes de saúde extremamente estressadas e com muita demanda, você ter equipamentos que aumentem a produtividade deles é um breakthrough, é um fator que melhora a sua resposta, né? A terceira imagem sobre a qual eu movimento meu mouse, que é aqui um ícone da DID, eu acho que eu quero destacar aqui o uso do geotracking, da geolocalização, para a identificação de pessoas que testavam positivo. Então, durante muito tempo como você consegue monitorar o deslocamento das pessoas, se elas compartilharem os dados do celular, sempre que alguém testava positivo, pessoas, por exemplo, que compartilharam rotas com ela dentro de um carro da Didi. A Didi é o Uber da China, né? Vocês sabem disso. Ou que estiveram no mesmo ambiente, elas eram avisadas para fazer o teste. Isso permitiu a eles você retirar de circulação, você testar especificamente quem esteve perto de alguém contaminado e retirar essas pessoas de circulação. Uma pessoa andando por aí livremente, estudos do OMS indicam, vai contaminar 436 pessoas, né? Quanto antes, e muitas são assintomáticas, ela não está sentindo nada e continua espalhando perdigotos e vírus por aí, né? Tirá-la de circulação é extremamente benéfico. Na quarta imagem, vocês veem um moço aqui com uma máscara facial, né? O uso de máscara era obrigatório na rua, você não podia sair sem máscara na rua. Aqui no Brasil há essa recomendação, aqui no estado de São Paulo, Brasil, mas não há obrigatoriedade. Na China, quem conhece a China, já esteve lá, percebeu a importância que tem o Face Recognition no país, né? Usa-se para tudo. Qualquer estrangeiro que chega lá, vai comprar um chip de celular, precisa registrar a biometria facial. Muito bem.
usou-se isso em todos os ambientes para que o Face Recognition identificasse que as pessoas têm no rosto uma máscara, porque aí se tem alguém desobedecendo, saindo sem máscara, você poderia abordar essa pessoa, ou pedir que voltasse para casa, ou obrigá-la a colocar uma máscara, né? Mesmo as máscaras mais simples, elas podem não filtrar o vírus para entrar no seu rosto, mas elas impedem que pessoas infectadas espalhem a máscara fisicamente, ele impede que perdigotos se espalhem e aumentem o número de infecções, né? Como você botar um vigia em cada esquina, olhando, todo mundo está com máscara, não é uma tarefa simples, as câmeras com Face Recognition aceleraram esse processo, contribuíram para uma adesão massiva do uso de máscaras, né? A quinta imagem mostra um drone, um robô. Eu citei drone porque a mesma fábrica que fez esse robô faz um drone. Essa é uma fábrica chamada XEG, é uma empresa agrícola. Ela usa equipamentos para fazer aspersão de fertilizante, de semeadura no campo. Tem até drones que fazem colheita mesmo de maçãs, de laranja, né? Eles adaptaram esses produtos para fazer a aspersão de soluções como álcool etílico, cloro, para que você pudesse desinfetar os ambientes. Isso é bom por vários motivos. Um que é mais eficiente, fica mais limpo. Dois, que você não expõe o faxineiro ou profissional humano a estar contaminado, a ficar naquele ambiente, né? Na imagem inferior aqui, que vocês veem uma imagem quase termal e um drone aqui no alto, também usou-se drones para sobrevoar regiões com uma câmera termal que media a temperatura das pessoas, identificando quem tem febre. Se você identificava essa pessoa, você poderia abordá-la e pedir que fosse para casa, algo do tipo. Aliás, media a temperatura o tempo todo, ninguém entrava no supermercado sem medir a temperatura, etc. Esse exemplo do drone termal, ele foi copiado por algumas cidades brasileiras. Eu vi pelo menos reportagens em Recife e no Rio de Janeiro em que isso já está sendo usado, né? Minha apresentação aqui está perto do final, vou compartilhar só algumas ideias aqui. Eu acho que a Camille citou na apresentação dela o uso de raios, ou algum outro palestrante, o uso de raios ultravioleta para desinfecção, lâmpadas ultravioletas e tal, né? Esse método ele foi usado para desinfecção de transporte público. Você está vendo aí um ônibus em que você usa uma luz desse tipo para fazer essa desinfecção. Um trabalhador humano, ou dois homens ali, duas mulheres com um paninho limpando, vão levar ali mais ou menos uns 40 minutos para limpar um ônibus. A máquina com luz faz isso em 7 a 8 minutos. É mais rápido, é mais eficiente, porque fica mais limpo e não expõe a pessoa a risco. Você vê aqui, por exemplo, um robô que circulava em UTI, esse robô tem a luz ultravioleta para fazer a desinfecção de UTI, e mais do que isso, ele tem, se vocês conseguirem ver, tem tipo uma telinha aqui, como se fosse um iPad no centro. Ele permite que o médico se comunique com o paciente ou cheque dados vitais do monitor do paciente remotamente. Talvez vocês se lembrem de uma entrevista que o Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, fez, agradecendo ao enfermeiro Pedro. O enfermeiro Pedro é um imigrante português que mora em Londres e ficava as madrugadas inteiras sentadas ali do lado do Boris Johnson, acompanhando os dados vitais, regulando o respirador dele, né? Com um robô desse tipo, você pode deixar o robô ali fazendo esse trabalho, passando os dados para a equipe médica. Por que isso é bom? Porque você expõe durante menos tempo o ambiente contaminado, então você diminui o risco de infecções, né? Há um ditado que diz que as crises ou as guerras elas aceleram a transformação. Então, muitas dessas tecnologias, como robôs em UTI, será que o tratamento vai ficar menos humanizado, etc. Ou drones fazendo delivery, você vê que um drone carregando uma caixa, ou aqui um braço mecânico preparando bebidas. São sempre coisas que a regulação debate muito, mas no momento de crise você acaba liberando o uso dessas tecnologias. Então, você precisa que as coisas funcionem rápido e funcionem sem uso do ser humano, para evitar o risco de contaminação. Foi o que a situação excepcional forçou a China, inclusive com liberação de carros autônomos, e isso contribuiu para a diminuição da exposição de trabalhadores, né?
Há uma frase aqui que eu quero destacar do Jack Ma, que é talvez o empreendedor mais famoso da China, em que ele destaca que os efeitos dessa pandemia que nós vivemos devem se prolongar por um longo tempo, porque a gente volta à vida, mas volta a uma vida que é um novo normal. E que quem sustenta os negócios, como alguns de vocês comentaram, são justamente as tecnologias e são especialmente os meios digitais. A conferência, a videoconferência, como nós estamos usando, as compras por e-commerce, etc., eles permitem, de alguma forma, continuem rodando. E portanto, o peso de você ter um país que está mais digitalizado, mais avançado, que investe 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, coloca a China em uma situação vantajosa, não para o trimestre que passou, que de fato a queda no produto interno bruto foi dramática, mas eles têm melhores condições de retomada daqui para o final do ano do que as outras nações, né? Mas enfim, e acho que isso serve de mensagem de esperança para nós que estamos aqui cansados, trancados em casa. A vida volta ao normal. Não é o normal de antes, mas é um novo normal. Há algumas técnicas, de novo, o uso da tecnologia para permitir que você volte a uma vida comum. Vocês devem ter acompanhado essa história do QR de saúde. Se eu chegar hoje na China, eu estou vindo do exterior, recebo um QR vermelho, no meu aplicativo tem uma determinação ali que eu tenho que ficar em quarentena, cumprir a quarentena, ele fica verde. Eu mostro o meu QR verde, aí eu posso entrar no shopping, eu posso usar o transporte público, como estou mostrando esses senhores, posso frequentar ambientes fechados, né? Se eu viajar, sair de Pequim, fui visitar meu parente em Xangai, em Hubei, talvez ele mude de cor, eu preciso fazer quarentena de novo. De novo, a geolocalização e esse monitoramento de deslocamento permitem que a gente monitore quem pode ou quem não pode. Né? Vocês vê, por exemplo, o cotidiano das criancinhas na escola, elas voltaram, elas têm a temperatura medida e são todas incentivadas a fazer hábitos de higiene o tempo todo, né? Esse aqui é meu último slide. Quando eu falo eu fiz aqui uma explanação nesses minutos sobre o peso da tecnologia, que é muito forte na China, em particular nas cidades da China Oriental, né? Qingdao, Beijing, etc. Mas eu acho que se tem uma cidade que tem uma liderança nesse processo, que concentra mais parques fabris, e porque tem uma implementação mais forte dessas tecnologias, desses recursos digitais, é justamente a cidade de Shenzhen, mundialmente conhecida como Vale do Silício da China. Na verdade, assim, executivos do Vale do Silício viajam a Shenzhen para tentar copiar modelos de negócio, né? Aqui você pode ver que a vida, tomando esses cuidados, como QR Code e tal, a vida volta ao normal. Aqui um shopping de uma loja de grife, tem fila na porta para as pessoas comprarem. Então, é um fato que foi discutido aqui da demanda reprimida, né, o que dá uma esperança para os empresários varejistas. Aqui uma loja da Apple, isso aqui é um amigo meu que tirou e mandou, e disse que foi difícil conseguir ali um atendente que o recebesse, né? Vocês notam que aqui, que são ambientes fechados, um shopping, uma loja da Apple, todo mundo de máscara. Passou a crise, controlamos a epidemia, mas continuamos usando máscara, né? Então, a vida é um novo normal. Há sempre o temor de uma segunda onda, né? Mas observem que aqui, nesta foto, isso aqui é um restaurante também na cidade de Shenzhen. A maior parte das pessoas, tem até uma criancinha aqui na parte de baixo, elas não têm máscara, né? Ao ar livre já é permitido você não usar máscara, né? O que já demonstra ali uma evolução. Esse é só um slide que ficam meus contatos. Eu escrevo todos os dias aí no meu LinkedIn sobre tecnologias chinesas que podem inspirar empresas brasileiras a novos modelos de negócio. Sou colunista do UOL, também do Jornal Gazeta do Povo no Paraná, em que eu estou compartilhando informações. Sou um evangelizador, digamos assim, dessa nova China digital. Me dedico a isso com muita alegria. Sou um grande fã da China. Em linhas gerais, são essas as palavras que eu queria compartilhar com vocês, e encerro minha apresentação. Beleza, muitíssimo obrigado, Felipe. E já aproveitando o gancho também, a gente tem uma pergunta para você, da Mariana. Qual que é a tecnologia mais fácil de ser adaptada no Brasil?
combate ao Covid. E acho também uma pergunta minha e uma reflexão que eu faço muito o Brasil está pronto para essa realidade que a China está vivendo, dessa realidade de inovação, tecnologia? O quão adaptável é isso tudo para a nossa realidade aqui do Brasil? Eu acho que sim, o Brasil está pronto, com exceção da infraestrutura de mobile payment, que na China está muito avançada, isso não se faz do dia para a noite. O mobile payment foi muito importante para viabilizar vários modelos de negócio novos que surgiram na China, né? O brasileiro, ele é um early adopter de tecnologia, um fã de tecnologia, há muitos estudos que demonstram isso, né? A nossa tradição, no entanto, é de adotar tecnologias que vêm dos Estados Unidos, né? Os brasileiros são adictos de Google, Facebook, etc., né? Mas eu acho que, por exemplo, não há nenhum problema para um hospital usar um robô que faz videoconferência e faz desinfecção por raios ultravioleta. Não há nenhum problema em companhias de transporte público adotarem essa aspersão mecanizada de desinfetantes ou mesmo de raios violeta. Acho, inclusive, que o uso de raio ultravioleta é muito efetivo para proteger os profissionais de saúde. Um limitador do nosso ponto de vista do Brasil talvez fosse a questão do investimento, né? Eventualmente isso custa. A gente não tem o parque industrial, vai ter que específico, pode ser que tenha que importar. Eu vi, por exemplo, ontem que o aeroporto de Hong Kong inaugurou uma cabine com luzes ultravioletas. Essa luz, ela derrete o lipídio daquela capinha que envolve o vírus, mata o vírus, mas ela não faz mal, ela não tem radiação para o corpo humano. Todos nós, quando chegamos em casa da rua, aposto que os parentes de vocês vai direto para o banho, troca a roupa e tal, né? Se você entra num espaço desse, ele já desinfeta a sua roupa, seu corpo, né? Isso na volta ao trabalho, por exemplo, uma empresa que tem muitos funcionários poderia usar um equipamento desse para garantir que ninguém entre levando o vírus para dentro do ambiente corporativo, infectando outros profissionais. Acho que você fez uma outra pergunta que eu não respondi, a primeira. Então, qual é a tecnologia mais fácil de se adaptar ao Brasil para o combate ao Covid? Então, dessas todas que você citou aí, qual você pensa que... Isso. Eu acho que as tecnologias de desinfecção, essas que eu citei agora na resposta, como a aspersão mecanizada de desinfetantes, luz ultravioleta, são bem efetivas, ajudam a gente, principalmente quando a gente estiver saindo da quarentena, a ter um ambiente mais limpo e não são difíceis. Outras, como o uso de veículos autônomos para delivery, por exemplo, o geotracking para localização, ele pode ser considerado ilegal do ponto de vista da Lei de Proteção à Privacidade de Dados do Brasil. Mas essa é uma questão que na pandemia está sendo discutida. Quando eu mostrei da China, parece, mas isso acontece na China porque eles têm outra cultura, outros valores. Mas o Reino Unido e a Itália estão discutindo nesse momento, isso é público, tem notícias aí na BBC e tal, adotar o mesmo sistema de QR Code. Porque há um momento em que eu vou abrir um pouco de mão da minha privacidade, mas eu acho que você tem um interesse de saúde pública muito importante, né? Talvez caiba ao Brasil fazer essa reflexão também. Sim, com certeza. Concordo. Beleza, obrigado, Felipe. Agora, passando para as outras perguntas também, Felipe fez uma pergunta para o Daniel. No começo, Daniel, ele perguntou sobre os produtos de saúde importados da China, como os testes rápidos. Eles estão sendo liberados pela Anvisa? Como está acontecendo essa entrada desses produtos no Brasil? Como está essa logística? Esse é um ponto importante, Arthur. Primeiro que o próprio governo chinês começou a criar uma restrição, como eu já falei anteriormente na minha exposição, e um controle maior nos produtos que estão sendo exportados pelas fábricas chinesas relacionados ao Covid, principalmente testes, luvas, máscaras, EPIs, etc. Então, vários fabricantes de testes lá tiveram uma restrição para fazer exportação, porque não estavam atendendo os parâmetros de qualidade que o governo entendia que eram necessários. Mas aqui do lado brasileiro, a gente tem que registrar esse produto, como assim é considerado pela legislação brasileira, os testes de Covid, perante a Anvisa. Existe um trâmite burocrático, a Anvisa está sendo realmente muito rigorosa na análise desses pedidos de registro de produtos. Nós temos poucos registros de produtos autorizados pela Anvisa até agora, em razão das exigências colocadas pela legislação brasileira e pela autoridade sanitária brasileira, que no caso é a Anvisa. Então, só para entender que tem que passar por esse trâmite, é obrigatório,
que envolve um processo burocrático de atendimento às regras definidas pela Agência Sanitária Brasileira. Beleza, perfeito. Muito obrigado. Agora, duas perguntas para Kemely. Kemely, primeiro, sobre o WeChat, que você falou, que tem muitas restrições para novos usuários do WeChat, para evitar os bots, né, que são os computadores automáticos de mensagem. Você sabe como está essa nova restrição de usuários para usarem o WeChat? Como que está essa parte? Você tem informação sobre isso? Olha, esses dias algum cliente estava comentando que ele teve problemas mesmo para baixar o chat, mas eu acredito que esses problemas vão ser resolvidos em breve, porque é interessante para o aplicativo que isso seja resolvido. Então, acredito que isso não vai perdurar. Por enquanto, ainda está havendo alguns problemas com novos usuários entrando, baixando o aplicativo. Beleza, perfeito. E uma última pergunta é sobre o incentivo do governo chinês com essa cooperação com outros países. Como está sendo essa posição do governo chinês, em Hong Kong também, para esse multilateralismo aí da China nesse momento de crise? Bom, no momento, a China está fechada para o exterior. As exportações, é claro, funcionam, mas, por exemplo, a entrada de estrangeiros, mesmo aqueles que têm um visto de entrada no país, eles não podem ir, aqueles que têm um visto de residência, que moram no país, não podem entrar no país. Em questão com as empresas, como é que os incentivos do governo estão com as empresas estrangeiras, quanto a isso, elas estão sendo tratadas iguais. É claro que é importante ressaltar, como eu havia dito na minha apresentação, que esses incentivos vão depender de onde essas empresas estão localizadas na China. Entendi, beleza, perfeito. Então, acho que é isso das perguntas iniciais. Caso alguém tenha alguma outra dúvida em específico, podem mandar para a gente, que a gente caminha para os palestrantes. A gente está à disposição para responder tudo. Queria agradecer a todo mundo que participou do webinar, aos palestrantes, Maurício, Daniel, Kemely, Felipe. Muito obrigado pelo apoio. Peraí, tem mais uma pergunta no finalzinho aqui da Carolina. Pergunta para o Maurício. Diante o novo comum, a produção mundial tende a ser mais descentralizada? Então, acho que tem muito disso também de não depender tanto da China nesse momento, né? Então, o que você pensa sobre isso, desse shift da produção não ser focada tanto mais nos chineses em geral? Sim, essa é uma tendência que a gente tem visto, né, nos últimos dias aí, e penso que isso deva aumentar um pouco. E aí também pode ser uma oportunidade para as indústrias aqui no Brasil. A indústria mundial depende muito de insumos chineses, a indústria eletrônica, mesmo química e muitas outras. E a gente viu que isso causou um impacto na cadeia de suprimentos muito grande. A gente tem, por exemplo, a Zona Franca de Manaus está parada porque não tem insumos para produzir. Nos Estados Unidos também, isso ao redor do mundo, a gente vê a mesma situação. Então, o que nós temos visto é muitas indústrias, muitas empresas buscando realocar parte da sua produção, seu footprint, né, a sua presença global, para não depender tão exclusivamente, tão unicamente de uma única localidade geográfica, em que se você tem uma situação desse tipo, você vê o impacto que isso causa na cadeia como um todo e paralisa a produção mundialmente. Então, acho que sim, a gente já tem visto isso, muitas empresas procurando colocar parte da sua produção em outros lugares, e creio que existe uma tendência, sim, de descentralizar e ampliar os locais de produção para diluir esse risco para a cadeia de suprimentos como um todo. Agora, é claro que esses são movimentos de médio prazo, no mínimo, não se muda produção de um lugar para o outro, né, num prazo muito curto, são coisas que levam tempo, médio e longo prazo. E há outros movimentos que podem acontecer nesse ínterim, né? E, no fim das contas, as empresas vão olhar, tem esse risco, mas elas vão olhar também ali para a última linha, né? Então, se na China continuar fazendo sentido manter a produção lá do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, creio que existe uma grande tendência de boa parte da produção continuar lá, ainda que exista esse risco. Mas quem sabe mensurar isso também, né?
6 meses atrás, ninguém poderia dizer que tinha o risco de uma pandemia mundial e paralisar todos os países simultaneamente. Então, são riscos imponderáveis. Acho que o primeiro movimento é sim, existe essa tendência de descentralização, mas a gente vai ter que esperar um pouco mais para verificar se isso vai se estabelecer realmente como uma tendência de longo prazo. Beleza, Mário, um subtópico também, uma outra pergunta que surgiu, como que fica a questão do custo produtivo? Como competir com os custos da China? Realmente, a produção toda está concentrada na China pela questão dos custos, né? Então, questão de mão de obra, insumos. Então, muitas cadeias produtivas migraram para o Sudeste Asiático, Vietnã, Tailândia, Bangladesh, também pelos custos que são bem baixos. Mas como competir com esse custo produtivo menor que é lá na China? Como você vê isso? Pois é, a gente tem algumas questões que são mais globais, né? A China tem um custo mais baixo que praticamente todos os outros países, então, e além de eles terem um volume de produção muito grande, que permite uma série de economias de escala, e com isso, com essas economias de escala, fica muito difícil competir. No entanto, nós temos uma lição de casa muito grande para a fazenda no Brasil, né? A gente discute aí há 2 décadas, pelo menos, que precisa fazer reforma tributária, que precisa fazer reforma política, que precisa fazer reforma previdenciária. Esses são temas que parece que são cíclicos, né? As coisas demoram a avançar. A gente fez uma reforma previdenciária agora, poucos meses atrás, ainda tímida, não foi o suficiente realmente para resolver esse problema. Melhorou, mas o problema continua. Mas os outros problemas todos permanecem aqui. A crise fiscal imensa, um Estado que gasta muito mais do que arrecada, grande desperdício, a confusão fiscal, a confusão tributária, na verdade, que a gente vive, que é um peso imenso para todas as empresas. Isso tudo continua existindo e isso é um problema do Brasil, não é uma questão de competição global. O Brasil precisa resolver isso para começar a ser mais competitivo. Enquanto a gente não resolver essas coisas, a gente não tem nem condição muito de pensar em competir com a China numa série de setores, a não ser fazendo o que se faz costumeiramente no Brasil, né? Fecha o mercado, protege quem está aqui dentro e simplesmente escolhe não competir e jogar um custo mais alto de produção para o país inteiro. Então, toda a sociedade paga para você manter uma parte da indústria aqui fechada, né, com proteção, né, porque não consegue competir, em parte porque a gente não faz a nossa lição de casa. Então, o primeiro passo é esse, a gente resolver os nossos problemas internos. Parece que é fácil, né? A gente está aí há mais de 20 anos tentando e ainda não conseguiu. Não me parece que vai ser nos próximos 2 anos também que isso vai ser resolvido. A tendência é que a gente passe os próximos 2 anos e meio discutindo essa crise política sem fim e talvez depois disso a gente possa voltar com mais racionalidade a conversar sobre os temas que importam mesmo. Fazer a reforma tributária, resolver a crise fiscal e conseguir avançar na nossa produtividade que está parada. Enquanto o mundo avança e se torna mais produtivo, o Brasil fica olhando ao redor, pensando como que vai fechar o mercado e proteger a indústria local. Enquanto a gente permanecer dessa maneira, a gente não vai ser competitivo nem com a China e nem com mais ninguém. Sim, beleza. Eu concordo plenamente com você. Mais 3 perguntas mais gerais que surgiram, eu vou por ordem aqui de chegada. Primeiro, acho que seria mais para o Felipe. Uma pergunta do professor Guilherme, ele perguntou se há alguma iniciativa de empresas junto a projetos binacionais, como o Centro Brasil-China de Biotecnologia. Você tem ciência de algum projeto que está sendo desenvolvido nesse aspecto? Felipe. Eu não tenho conhecimento especificamente do Centro Brasil de Biotecnologia, mas eu sei, por exemplo, que essa é uma área de interesse dos chineses para com os brasileiros, sobretudo por conta da biodiversidade brasileira. Há vários projetos e protocolos bilaterais que foram assinados de cooperação dos 2 lados, inclusive há um programa bastante avançado, talvez até o mais bem-sucedido deles, de desenvolvimento espacial. Nós sabemos que o Brasil é um país que sabe fazer satélites, mas ainda é um país que não domina totalmente a tecnologia para de foguete, né, de lançar os seus satélites. Aliás, pouquíssimos o fazem, né? O Brasil tentou fazer isso em Alcântara, e na época do governo Fernando Henrique, depois acabou desistindo. Recentemente, o Brasil fez lançamentos a partir da China num programa de cooperação binacional. Acho que a pergunta é muito pertinente porque é absolutamente estratégica.
essa parceria entre o Brasil e a China. A China ascende como uma potência científica também, ela já é uma potência comercial, e ela deve se tornar uma potência tecnológica e científica também, sem nenhum demérito. As coisas não são excludentes. Assim, gostar da China, fazer parceria com a China, não significa não fazer colaboração ou parceria com os Estados Unidos ou com a União Europeia. Aliás, quem acompanha a política externa da China sabe que eles são muito pragmáticos, né? Se o governo é verde, azul, liberal, não é uma coisa assim que os impede de avançar em programas de cooperação e comércio, né? Então, acho que esse é um ponto muito estratégico. Acho que o Brasil deveria estreitar laços de colaboração com a China, até porque o Brasil é um fornecedor muito importante para a China, né? Proteína animal, minério de ferro, soja. Se o Brasil entrega para a China contratos preferenciais, assegura proteção alimentar para a China, eu acho que uma contrapartida, uma coisa que o Brasil tenta negociar há muito tempo é sofisticar, melhorar a pauta de exportação. Foi o que o Maurício falou agora, mas a gente não é competitivo às vezes, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode negociar em contrapartida é conseguir transferência de tecnologia, né? E essas colaborações são um caminho interessantíssimo, assim. E o Brasil não pode abrir mão. O Brasil não pode, meu modesto ponto de vista, não sou dono da verdade, o Brasil não pode se contentar de ser um país exportador de commodities. Commodities são super importantes. Nosso agronegócio é nota 10. Eu não vou falar uma coisa contra o agronegócio, mas a gente tem que avançar nas outras áreas também. Beleza, perfeito. Pela questão de tempo, pessoal, vou pegar só mais duas perguntas aqui. Tem uma aqui sobre o Felipe Vasconcelos, sobre o frete. Acho que vai muito pelo que o Daniel falou das indústrias que estão sendo beneficiadas, também que estão sendo prejudicadas. Como que você vê, Daniel, a questão dos fretes, o frete aéreo, que realmente subiu muito o preço, né? Hoje a média está $16 por quilo de mercadoria, que é 3, 4 vezes mais caro que o normal. Como que você vê essa questão? Quando que vai normalizar? Arthur, acho que é uma questão de economia de mercado, né? Oferta e demanda. A demanda aumentou muito pelo frete aéreo, em razão das restrições logísticas do transporte marítimo, e também em razão da necessidade de se ganhar tempo, principalmente no fluxo de algumas mercadorias, como a gente falou aqui dos EPIs, máscaras, luvas, enfim, testes de Covid. Então, com isso, o frete aéreo aumentou muito. Eu acho que a tendência é que o valor volte a se normalizar aí nos próximos 3 ou 4 meses, assim que, na verdade, essa demanda mais emergencial for atendida e que o frete marítimo também pudesse se normalizar. Então, acho que a resposta é mais ou menos nesse sentido. Beleza, perfeito. E uma última pergunta da Jéssica Gomes, acho que seria mais geral, até para a Kemily, que está em loco lá em Hong Kong e agora na China, Felipe, Daniel e Maurício também, caso queiram responder, como que fica o consumo de alimentos industrializados importados na China? Então, esse mercado parou ou já está normalizado? Como que vocês veem a situação da exportação de produtos brasileiros, por exemplo, para a China hoje, não só de commodities? Sim, a questão dos alimentos importados de alta qualidade na China tiveram uma grande demanda nesse período de isolamento, distanciamento social, período da pandemia. Quanto aos outros os produtos do Brasil, eu não tenho certeza se o Brasil está entre os produtos mais, os alimentos de alta qualidade mais usados nesse mercado. Eu acredito que eles fiquem para outros países, no caso. Beleza, perfeito. Então, gente, acho que é isso. Muito obrigado a todos os participantes, aos palestrantes. Qualquer outra dúvida, a gente está à disposição nos e-mails. E muito obrigado, bom feriado e bom fim de semana a todos. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Um ótimo dia para vocês. Valeu, tchau, tchau.